Boa noite a todos. Eu sou Leandro Miranda, sou diretor da Nova Visão Contabilidade. Saúdo a todos com uma boa noite. Como é que está sendo a semana de vocês? Que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês. Beleza? Então, hoje nós vamos estar falando aí sobre gestão empresarial. Nós estamos na nossa live número 5 de empreendedorismo, nosso episódio número 8 do Pergunte ao Contador. Lembrando que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 7 da noite. E você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, tá? Ou a sua mensagem, tá? De elogio, o que for que você quiser colocar. Se você quiser fazer alguma pergunta pra gente após, você que vai ver após, né, essa live, você pode fazer a pergunta também aqui nos comentários ou no direct, você que está assistindo pelo Instagram, ou você que está assistindo pelo Facebook, pode deixar também a pergunta no Messenger. E agora temos uma novidade, né? Em breve as nossas lives estarão aí no YouTube. Nós já temos um canal no YouTube, tá? Nova Visão Contábil, tá? RJ. Você pode ir lá. E daqui mais alguns dias, todas as lives vão estar presentes lá também no YouTube. Então você que vai está assistindo pelo YouTube, também pode deixar sua pergunta nos comentários, para a gente trocar aquela ideia, a gente poder responder para vocês. Ok? E caso você tenha algum problema, você queira, né, a nossa assessoria, você que mora no Rio de Janeiro, tá bom? Liga pra gente. O telefone está disponível aí no Facebook, no Instagram da Nova Visão, beleza? Ou mande um e-mail, tá bom? O e-mail também está disponível, tá? Lá no Facebook e no Instagram da Nova Visão. Tranquilo? E aí vamos trocar experiências. Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre gestão empresarial, que é um assunto que é o calo de muita gente, né? Muitas pessoas acham que é simplesmente assim, eu vou criar um negócio e vou ter sucesso. Não é bem assim. Você pode muito bem ter um produto muito bom, ou você pode ter um serviço muito bom, mas se você não souber administrar o seu negócio, a coisa não vai para frente. Porque o segredo de uma boa empresa é a sua administração. Entendeu? E cada tipo de negócio, cada tipo de empresa tem uma forma de administrar, tá? Então nós vamos falar aqui hoje sobre gestão empresarial. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês de gestão empresarial é uma coisa que todo mundo peca, tá? Todo mundo peca. Eu vou falar aqui agora de princípio da entidade. Para começar o papo de gestão empresarial, nós vamos falar sobre princípio da entidade. O que é princípio da entidade? Tá? O princípio da entidade é o seguinte, é quando o que é da empresa, o que é seu, pessoa física, é seu, pessoa física. Não se pode confundir as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Não se pode. Então, por exemplo, você, meu amigo, minha amiga aí, tá? Meu amigo, minha amiga, que paga a conta sua na conta da sua empresa, isso está errado. Você está ferindo o princípio da entidade. Tá? Se você, meu amigo, minha amiga, recebe dinheiro, tá, na conta pessoal, quando deveria estar recebendo na conta da pessoa jurídica ou do MEI, está errado. Você está ferindo o princípio da entidade. O dinheiro só é do empresário após a conclusão da apuração do resultado, ok? Essa apuração do resultado ela é feita anualmente, ok? Ou no caso do MEI, por exemplo, né, pode ser feita mensalmente. Você também pode fazer mensalmente, você empresário. E só que é o seguinte, essa apuração é uma apuração prévia. Pode acontecer, por exemplo, de você empresário ter que colocar dinheiro de volta na empresa. Fique esperto. Entende? Por quê? Porque o contador, por exemplo, ele faz lá a apuração do resultado
pode acontecer de você ter pego, por exemplo, pegar dinheiro a mais. Entende? Então, a questão da gestão é super importante. Você, meu amigo, minha amiga, que tem uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, ou uma limitada, tá? Você tem que caminhar junto com o seu contador. Ok? Tem que definir as políticas com relação a essa questão da distribuição de lucro ou do adiantamento de lucros. Entende? Isso é de suma importância. No caso, você, meu amigo e minha amiga, que é MEI, a mesma coisa. Quando é que o dinheiro é da pessoa? Entenda o seguinte, apesar do MEI estar atrelado ao CPF, tá? O dinheiro só é da pessoa física quando ela paga os custos do MEI. Ok? E que custos são esses? São os custos de funcionamento. Que é o quê? No caso, o próprio MEI. Se você tem, por exemplo, aí você faz compras pelo MEI, mesma coisa. Você tem que no final do mês fazer aquela apuração para saber qual foi o teu lucro naquele mês. Esse lucro é o valor que você vai jogar para sua conta. Entende? Então isso tem que ser feito. Isso é feito como? Através de controles. Entendeu? Através de controles. Esse é o grande problema dos pequenos empresários, dos MEIs. Não tem controle. Infelizmente, você que está me assistindo aí, você sabe do que eu estou falando. Você não tem controle. E quando, por exemplo, a legislação do MEI, ela tem lá um formulário para que você possa, né, informar nesse formulário ou os seus gastos ou a sua receita. Vocês sabiam disso? Está lá no portal do empreendedor. Ok? Lá no portal do empreendedor. Você faz isso? Eu acho que não. Entendeu? Se você não faz, tem que ir lá no portal do empreendedor, baixar o formulário e fazer tanto para as notas emitidas quanto para as compras que você realizou. Lembrando que você que é MEI, as compras elas representam 80% do seu faturamento. Beleza? Elas têm que representar isso. Beleza? E isso aí você tem que ter um controle. Você que é MEI tem que ter um controle. Você tem que ter um controle das suas finanças. Eu ganho X, comprei Y, paguei tanto do MEI, me sobrou X. Esse é um controle básico. Entende? Só que um detalhe, tá? Dinheiro do MEI ou de qualquer pessoa jurídica tem que estar ligado a uma conta pessoa jurídica. Não pode se receber de pessoa jurídica ou pagar conta de pessoa jurídica em conta de pessoa física e vice-versa. Ok? Vamos respeitar o princípio da entidade. Isso é algo que os empresários, muitos empresários não respeitam. A questão do princípio da entidade, o que é muito importante. Lembrando, o que é da empresa, o que é seu é seu. Você, meu amigo, minha amiga, que tem uma empresa, o dinheiro só passa a ser seu após a apuração do resultado. Assim também é para o MEI. Entendeu? E aqui nós vamos falar agora sobre a questão de controles internos. Né? A gestão empresarial ela tem que ser baseada em controles. Tá? Tem que ter o controle financeiro. Você tem que ter um controle. Se você trabalha com produção, é artesão ou trabalha produzindo alguma coisa, pequeno industrial, você tem que ter um controle de produção. Se você é um revendedor de alguma coisa, você tem que ter um controle de revenda, você tem que fazer um controle das peças que você tem no seu estoque. Entende? Isso tudo tem que existir. Vamos supor que você tem uma loja, você é um lojista, abriu uma loja de roupa. Então, tá bom? Quais os controles que eu tenho que ter, Leandro? Então, eu tenho que ter um controle financeiro, tenho que ter um controle da questão minha de vendas. O que eu vendi? Eu tenho que ter um estoque, um registro de estoque e tenho que ter um controle das minhas vendas, para eu saber quanto eu tenho, o que eu tenho de estoque. Isso
Isso são controles básicos que muitas pessoas não fazem e acabam que se enrolam e acabam que o negócio acaba não indo para frente. Justamente por problemas nessa sua gestão e nos seus controles internos. Tá? No caso aqui do controle financeiro, como é que você pode fazer? Tá? O mais indicado, tá, para você que tem um pequeno negócio, que está começando, é você ter um livro caixa. Compra um livro caixa na papelaria, né, e aí você controla pelo livro caixa das suas despesas e o que entrou, o que saiu dentro do seu negócio, para que você tenha um controle. Entende? Ali, se você no caso for microempresa ou empresa de pequeno porte, por exemplo, esse controle pode auxiliar até o próprio contador no caso de uma contabilidade, no caso ele fazer uma contabilidade. Entende? Você pode passar para o seu contador, por exemplo, uma cópia do livro caixa com as despesas e passar para ele. Caso você seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou limitada. No caso do MEI, a mesma coisa. Pode ter um livro caixa? Sim, pode ter um livro caixa. Você vai estar registrando lá o que entrou, o que saiu, para que você tenha controle das suas finanças. Entende? E além disso tudo, você também tem que ter, além do livro caixa, que você vai trabalhar com a questão do dinheiro, né, do dinheiro físico, você, para trabalhar com dinheiro digital, no caso, né, você tem que ter aí um controle bancário. Então você pode fazer uma planilha de controle bancário, né, controlar a movimentação, controlar a questão do saldo. Isso é importante? Sim, isso é super importante. Para que você tenha um controle das suas finanças da sua empresa. Para você saber, mais ou menos, se está atingindo as expectativas, se você está, por exemplo, tendo uma boa movimentação, um bom ciclo operacional, entende? Esses controles podem, inclusive, auxiliar junto à contabilidade, entende? Vocês podem fazer um controle aliado ao contador, nesse caso, entende? Os controles, eles ajudam a empresa a evoluir. Empresa que não tem controle, ela não evolui. Não evolui. Se você, meu amigo, minha amiga, pensa em evoluir, em crescimento, então faça os seus controles. Controles básicos. Coisa básica. Então, por exemplo, aqui, você, né, é um lojista e aí vai fazer lá o seu controle de estoque. Tá? Você pode comprar na papelaria um livro. Existe lá os livros de entrada, de saída. Você pode fazer por ali, você pode comprar um livro de registro de inventário para fazer um inventário seu anualmente. Entendeu? São controles que você pode fazer por livro? Pode. Se você não quiser também fazer isso, não tem problema. Você pode gerar uma planilha no Excel e controlar lá. Eu comprei tantos lápis, vendi tantos lápis, eu tenho tanto no meu estoque esse mês. Top. Aí mês que vem registra as novas compras e assim você vai fazendo. Entendeu? Mas tenha esse controle. Para você saber quantas peças você vendeu, o que você precisa comprar, o que está vendendo mais. Os controles te ajudam a ver justamente isso. O que você está vendendo mais, ou então o que você está gastando mais. Por exemplo, no caso de você que é uma empresa de serviço, por exemplo, você pode estar comprando um insumo mais caro e não sabe. Entende? Se você tiver um controle dentro da sua empresa, um controle interno, você consegue ter esse nível de entendimento. E isso melhora a questão da sua tomada de decisão quanto a você ter uma boa gestão da sua empresa, poder avançar mais. Porque é isso que você tem que ter em mente. Você está abrindo um negócio e você tem que ter em mente o seguinte: eu quero ir para frente, eu quero avançar. Ninguém abre um negócio para ficar parado. Entende? Você tem que abrir para ir para frente. Entende? Então, para ir para frente, o segredo é a gestão. Então, você faz essa questão da gestão financeira, como eu falei aqui, através, né, de um livro caixa, através de um controle bancário. Você faz conciliação bancária. Né? O que é a conciliação bancária? Você pegar o extrato bancário, conferir, né, pegar os documentos, pega os documentos que compõem o extrato,
né? Pega lá os boletos, pega as notas, os comprovantes, coloca junto, tá? E aí você confere, faz lá a sua conciliação, bate o saldo. Lembrando, você, meu amigo, minha amiga, que é microempresa, empresa de pequeno porte ou limitada, é obrigatório o contador. É obrigatório o contador. Entende? Obrigatório. O acompanhamento contábil é obrigatório. Então, você já aproveita para arrumar a documentação para mandar para o contador. Entende? Então, para isso, o controle financeiro. Entende? Até nisso o controle financeiro é bom, porque ele ajuda você a mandar para a contabilidade toda a documentação financeira que deu origem a todo o teu ciclo. Beleza? Você também pode, existem alguns sistemas aí, por exemplo, no mercado, que te facilitam a ter um controle financeiro. É o caso do Money, né? Você pode, por exemplo, alugar um sistema, né? Por exemplo, o Sage Start da Sage é um bom sistema, né? A Alterdata tem alguns bons sistemas e tal. Você que trabalha com vendas tem que ter um sistema, um POV, entendeu? Para poder fazer lá a sua emissora de cupom fiscal, o seu controle. O POV faz o controle de venda, o controle de estoque, entendeu? Então você tem que investir nisso. Não é simplesmente eu vou abrir empresa, vou vender e vou acontecer. Tá, ok, mas precisa investir na questão do sistema também. Entendeu? Se você não tem dinheiro para fazer um sistema agora, tranquilo. Mas faça um controle, nem que seja pelo Excel. Entendeu? Um controle simples, algo simples. E falo para vocês, poxa, Leandro, eu não sei fazer. Não sei fazer, não tenho aptidão para fazer isso. Você vai procurar o auxílio de um profissional. Entendeu? Para poder, existem escritórios de contabilidade que fazem esse trabalho, que é o nosso caso aqui da Nova Visão. Nós fazemos esse trabalho de gestão. Nós fazemos a gestão empresarial desde a parte do BPO financeiro, desde a parte de contas a pagar e receber, até a gestão operacional. Nós fazemos tudo isso. Controle patrimonial. Então, se você, meu amigo, minha amiga, não tem essa aptidão, você pode fazer, mas é tranquilo. Um exemplo aqui, um outro controle que você pode fazer, por exemplo, é o controle de notas, de compras. Entendeu? Você pega uma pastinha, você coloca lá as compras que você faz mês a mês, pega aquele saco, compra uma pasta jeca, né, uns saquinhos e bota. Lá dentro você bota as notas fiscais. E ali você, né, tem aquele controle de compras, você pode aliar com as suas vendas. Então, você pode fazer controles internos para ajudar, ferramentas para que você possa gerir melhor o seu negócio. Tá? Isso eu estou dando um exemplo aqui de controle financeiro. Vamos passar aqui, por exemplo, para imobilizado. Né? Você, meu amigo, minha amiga, está montando um negócio, é fato que você vai comprar mobília. Né? Um exemplo aqui é uma loja. Né? Você vai montar aqui uma loja, você vai investir lá no balcão, você vai ter aquela vitrine, né? Você vai ter uma vitrine, vai ter lá vai comprar um móvel para ser a vitrine. Tudo isso você tem que pedir nota. Tem que pedir nota, porque isso é ativo imobilizado da sua empresa. Até isso tem que ter controle. Você tem que ter controle, né? O contador vai pedir para você as notas fiscais, para que você possa, por exemplo, passar para ele, para que ele possa fazer uma coisa chamada depreciação. O que é a depreciação? A depreciação está ligada ao uso daquele bem. Né? Então, se, por exemplo, você quer vender, por exemplo, um computador, né? Um computador que você usa na sua empresa. Né? Você vai perguntar, você não pode vender o computador sem perguntar ao seu contador, porque o seu contador vai atualizar o valor daquele bem junto à depreciação, e aí você pode vender através desse valor líquido que ele vai te passar. Então tudo isso exige controle. Tudo isso exige controle. Leandro, eu vou fazer... Eu sou cabeleireiro, entendeu? Eu tô abrindo aqui minha salão de beleza. Eu tenho que ter controle? Sim, você tem que ter controle. Você tem que ter um controle financeiro, você tem que ter um controle operacional. Você trabalha, por exemplo, com produtos, você compra produtos para uso,
Então você tem que ter um controle de almoxarifado. No caso de serviços, você tem que ter além de ter um controle financeiro, você tem que ter um controle de almoxarifado. Para você saber lá o que está acabando, quais os produtos que você usa no seu trabalho, no seu dia a dia que estão acabando. Então esse controle aí você vai fazer um controle simples de entrada e saída, o que é muito simples. Mas existem controles mais complexos? Sim, existem controles muito mais complexos. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, você vai trabalhar com... Você tem uma pequena indústria, tá? Um controle que tem que ser feito, por exemplo, é o controle de produção, né? Controle de produção. Agora eu pergunto para você, meu caro, você que produz, você é um pequeno produtor, você faz aí aquela produção artesanal, por exemplo, você produz um exemplo, chinelo artesanal, né? Você vai produzir um chinelo e aí você tem lá, né, a sua matéria-prima, você controla isso? Você sabe o quanto é a sua perda? Você tem noção de quanto é que você tem de custo empregado naquilo ali? Como é que você sabe isso? Através de controles. Através de controles. Quando você faz esse tipo de controle, você tem o seu negócio na mão. Então, desde do serviço mais tranquilo até algo mais trabalhoso, como uma indústria, por exemplo, tem que ter controle. O controle é que faz com que você tenha uma ótima gestão do seu negócio. E a gestão é o segredo da vitória. Se você quer ir para frente com o seu negócio, saiba gerir. Saiba fazer as compras. É através dos controles que você vai estar sabendo se eu estou comprando muito mal. Estou gastando muito em um fornecedor, né? Vou contar uma passagem para vocês aqui da minha experiência profissional. Há alguns anos atrás, há bastante tempo, eu trabalhei numa indústria em que eu fazia a parte contábil, né? Eu ainda não era contador, né? Mas eu era, na época, assistente, né? E sempre fui, na minha faculdade, eu sempre fui um dos melhores alunos de custo. Sempre me sobressaí. E nesse local, nessa empresa, eu acabei, né, recebendo uma incumbência do contador para poder fazer todo o trâmite de produção da empresa. Então o que eu fiz? Eu tive que desenhar toda a produção dentro da contabilidade. E aí eu estudei o processo produtivo e comecei a fazer os controles meus, entendeu? Baseado nas compras até a produção do produto, até o produto final. Então eu sabia todo o gasto, entendeu? O gasto empregado, eu sabia impostos que poderiam ter ali, entendeu? Impostos que poderiam ter ali, tudo isso dentro do processo produtivo da empresa. Para que isso? Para justamente ajudar na gestão da empresa e ver se a empresa está comprando errado, se os impostos estão concernentes com o que realmente tem que ser pago. Entende? Acabou que eu descobri que a empresa estava tendo um problema, né, com relação a compras. E esse problema veio reverberar, infelizmente, né, na questão do prejuízo que a empresa vinha tomando. Acabou que a empresa, infelizmente, ela paralisou as operações. Né? Justamente por quê? Porque quando eu alertei sobre o assunto, infelizmente não foi feito nada, né? Até que justamente aconteceu aquilo que eu mostrei que iria acontecer 8 meses antes, que foi justamente falando aqui, ó, por conta das compras equivocadas e tal. Eu falei 8 meses antes que a empresa é fechada, o que ia acontecer e aconteceu. Entende? Tudo por quê? Porque eu tinha controle. E eu sabia, né? E eu sabia. Então eu passei pro gestor. Ele que não quis ouvir. Entende? Por quê? Porque ele era um cara que não era adepto desse tipo de controle. Ele achava que a cabeça dele era capaz de comandar a empresa.
Entende? E esse é o grande erro de todo empresário. Eu, como contador, posso falar isso para vocês. É o grande erro de todo empresário. Todo empresário ele tem que fazer um controle e ele tem que escutar o seu contador. Ele tem que pedir opinião, sim. Inclusive, no Brasil hoje, existe uma lei chamada Lei da Responsabilidade Solidária. Tanto o empresário quanto o contador pagam na mesma moeda. Entende? Então, você, meu amigo, minha amiga, que é empresário, que tem uma empresa individual, que tem uma sociedade civil, você que tem uma antiga Eireli, que hoje é a SLU, mesmo você, meu caro, que é MEI, na dúvida, consulte um profissional, paga uma consultoria, você, meu amigo, que é MEI, e que a lei, infelizmente diz que você não precisa de um contador, mas você precisa, né? Você precisa. Então, você, meu amigo, paga lá uma consultoria para um profissional, pede para ele fazer um estudo do teu negócio e ver no que você pode melhorar. Entende? Ou o que você pode fazer. Existem profissionais que dão auxílio ao MEI. Entendeu? Que dão auxílio ao MEI. Contrata um profissional, contrata um contador que dá auxílio ao MEI, que são poucos, né? Que são poucos. Contrata um profissional para que esse cara possa te ajudar na gestão da tua empresa. Entende? Para que ele te ajude na questão de montar os controles com você, para que ele possa te ajudar a evoluir o teu negócio. Que é para isso que você tem que você está aí. Você está abrindo o MEI a um custo baixo, mas entenda, você tem que abrir com o pensamento de ir para frente, que é isso que o governo quer. Ele quer que você, meu amigo, minha amiga, que é MEI, mude para microempresa. Você que é microempresa passa a ser empresa de pequeno porte. Você que é empresa de pequeno porte passa a ser uma limitada, uma empresa média. E assim sucessivamente. Você que é limitado no futuro, quem sabe você pode virar uma SA. Entendeu? É isso que o governo quer. Ele quer que você vá para frente. Entenda? Mas você tem que fazer a sua parte. Como é que você tem que fazer a sua parte? Controlando e gerindo o seu negócio. E se você nota que não tem capacidade para fazer tal coisa, contrate um profissional. Contrate um profissional para te ajudar nesse sentido. Entende? Eu estou falando aqui para vocês aqui, antes de continuar. Obrigado, amor. Obrigado aí. Muito obrigado. Como eu falei, né, eu já tinha até falado que é um assunto de gestão empresarial, é um assunto que mexe com muita gente, com muita coisa, né? Boa noite, Silvana, tudo bem? Boa noite. Então, e você que tá acompanhando a gente aí, por favor, deixa aqui nos comentários se tiver uma pergunta, ou quiser fazer um comentário, deixa nos comentários aí, joga nos comentários para que eu saiba que você tá vendo, quem é você, diz de onde você é, beleza? Vamos conversar. O que você tá achando que eu tô falando? Diz a sua opinião aí, ó. Coloca aí, vamos trocar uma ideia, beleza? Então, e a questão do controle, né? Ele já te falei aqui, o que é a gestão empresarial, ela se baseia, tá? A primeira coisa, eu falei aqui no início, então quem tá chegando agora, tá? Eu falei no início sobre o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? O dinheiro da empresa, tá? Os bens da empresa não são do empresário. Ok? Eles são o que é da empresa, o que é do empresário, é do empresário. Quando que é esse dinheiro ou esse bem, quando esse valor é do empresário? Quando há apuração do lucro sobre a atividade que você está desempenhando. Ok? No caso, você pode pegar adiantamento de lucros? Sim, pode, mas tem que ter um controle. Você tem que ter um controle para chegar... Oi, Thaíses, boa noite, tudo bem? Você tem que ter um controle, né? Um controle sobre essa questão, para que você saiba como é que está o seu resultado. Entendeu? E um grande problema dos empresários é o seguinte, é a descapitalização. Isso acontece muito, isso quebra muito o negócio. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Você está abrindo um negócio,
tá? Você está estruturando negócio, você vai empreender. Entenda o seguinte, tá? Vamos supor que você vai abrir um negócio em janeiro, tá? Lá em janeiro você abriu lá a tua barraquinha de cachorro quente. Você tá aí, né, empreendendo aí no ramo aí de cachorro quente, né? Fast food, aquela coisa toda, né? Food trucker e tal. Então, você foi lá e aí fez o teu MEI, bacana, pá, tá lá. Vai começar a trabalhar, né? Pegou o teu alvará, né, lá com a prefeitura, que tem que ter, né? Emite notas, já que você vai aceitar Pix, vai aceitar débito e crédito, você tem que ter nota, nem que seja um talonário, você tem que mandar imprimir. Se você não souber como é que você faz para fazer um talonário, consulte um contador, peça para que ele te dê um modelo, você que é MEI. Existe um modelo de nota somente para o MEI, que você pode ir na gráfica e mandar imprimir, até porque nota fiscal eletrônica não é obrigado para microempreendedor individual, entendeu? Então, você pode mandar imprimir um talonário na gráfica e você usar nota fiscal, beleza? E aí, né, você fez lá e tal a questão, né, da barraquinha de cachorro quente, aquela coisa toda, né? Você, meu amigo aí que está empreendendo. Aí, né, você começou a ganhar o dinheiro, tá? Começou a ganhar dinheiro e começou a tirar dinheiro do negócio, começou a tirar dinheiro, começou a querer ter lucro. Deixa eu te explicar uma coisa, você que está abrindo comércio, tá? Você que está abrindo comércio, escute bem o que eu vou dizer para você agora. Comércio, indústria, você que trabalha com produção, comercialização, vendas, você que trabalha com esse tipo de coisa, tá? Na verdade, qualquer tipo de negócio, tá? Mas essa área aí, de indústrias e indústria e comércio, tá? Então é o seguinte, você precisa, os 6 primeiros meses, tá? Você precisa ter dinheiro para poder bancar pelo menos 6 meses de investimento. O ideal, meu amigo, minha amiga, é que você não tire dinheiro nesse período, tá? Normalmente, os 6 primeiros meses de uma empresa são para que você possa fazer o seu nome e é onde você começa tendo prejuízo. Você vai tendo prejuízo e vai investindo, tá? E vai investindo e aí a tendência é esse prejuízo cair e depois você começar a dar lucro. Beleza? Você só entenda o seguinte, meu amigo, minha amiga, você só pode tirar dinheiro a título de lucro quando realmente você tiver. Se você está começando um negócio, você não pode tirar dinheiro. Não pode. Você, na verdade, tem que colocar. O dinheiro que você tira do seu negócio, isso é descapitalização. Você está descapitalizando um negócio. E isso é péssimo. Porque isso vai fazer falta para você. Entende? Isso vai te fazer falta. E aí, até esse controle, como é que você faz? Você está colocando lá, está fazendo a sua barraquinha lá. Então você tem que ter um controle. Quais os controles que você tem que ter? Primeiro de tudo, controle financeiro. Né? O quanto você está faturando, né? Se você está faturando muito em dinheiro, em cartão, em Pix, entendeu? Você tem que saber quais os seus gastos com relação às suas compras, né? Você tem que comprar, pedir nota, tá? Pedir nota. O ideal é comprar em nome da empresa ou do MEI, tá? Não se compra nada em nome de pessoa física e você transforma isso, isso não existe. Tá? Não faça isso em comprar no seu nome e depois você querer vender. Porque o que acontece? Você tem uma entrada, mas não tem uma saída. E aí você tem uma saída, quer dizer, uma entrada de grana, mas não tem uma saída. E aí como é que explica isso? Entende? Como é que você pode vender uma coisa que você não teve de entrada? Você tá entendendo? Que essa entrada foi no teu nome. Então assim, vamos lá. Vai comprar? Compra no nome da empresa ou do MEI. Beleza? E faça os seus controles.
Ó, eu faturei X, comprei Y, né? Então eu tive, aí paguei tanto se for MEI. O MEI, se você é empresa, paguei tanto de imposto aqui, lucro de X. Beleza? Beleza. Posso tirar o dinheiro? Depende. Se você está começando, volta a falar um negócio, eu não recomendo. Não recomendo. Você deixa para tirar o dinheiro a partir do segundo ano. Isso se você está começando um negócio voltado para comércio, indústria, artesanato. Por quê? Você precisa de uma coisa chamada capital de giro. E você tirar o teu lucro ali, o normal, na verdade, é nesse período, é você investir dinheiro e não tirar. E se você é do ramo de serviço, por exemplo, vamos lá, vamos supor aqui que você é do ramo de serviço e você vai trabalhar, né, prestando serviço numa obra, por exemplo, tá? Você pode tirar o dinheiro? Pode, você pode tirar, mas eu não recomendo que você tire tudo. E como é que você vai saber o quanto você pode tirar? Através dos controles. Vocês estão entendendo? Tem que ter. Então, você que está começando aí, né, um pequeno negócio, né? Vamos lá. Você tem que ter, vai começar o primeiro negócio? Então você já sabe, né? Eu tenho que começar a rascunhar no meu Excel lá a minha planilha de financeira, para eu ter um controle. Eu já sei que eu tenho que comprar em nome da empresa. Faz um controle dessas compras. Como é que você faz o controle de compras? Eu falei aqui e volto a falar. Você pega uma pasta Jeca, tá? Baratinho. Vai lá na papelaria, compra uma pastinha Jeca, compra lá uns saquinhos, né, plástico. E ali você coloca ali, entendeu, todo o seu movimento de compra. Entendeu? E aí depois, lá no final, você faz a sua própria apuração. Você que é MEI. Tá bom? Você que é MEI. No caso, você, meu amigo, minha amiga, que é empresário do ramo de serviços, a mesma coisa. Entendeu? Você tem que ter um controle dos seus gastos. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? A tarifa bancária, ela conta para fins de controle. Ela é despesa. Entendeu? Ela tem que abater lá. Entendeu? Entrar lá na sua planilha de gastos financeiros. Tá? Despesa. Entendeu? Taxa bancária, tá? Tarifa bancária é despesa, então ela tem que contar para fins de resultado, para que você possa distribuir. Então isso tudo, né, exige controle. Vamos falar aqui sobre controles, né, voltados para a parte, você que é, meu amigo, minha amiga, que é da parte aí de indústria, né, você tem uma pequena indústria, volto a falar aqui, quais os controles que você tem que fazer? Controle de produção, controle de estoque. Tá? Esses dois controles são obrigatórios para quem vai produzir alguma coisa. Tá? Você que é do ramo de comércio, o que você precisa fazer aqui no caso? Tá? Ramo de comércio é a mesma coisa. Você tem que ter um controle de estoque, tá? E tem que ter um controle de compras, além, claro, do controle financeiro. Agora, o grande lance aqui, tá, é erro na questão de aquisição de produtos e serviços. Tá? Eu tenho aqui recebido muitas perguntas, pessoas que vêm falar comigo sobre a questão, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? E aí só que a minha empresa, ela tá parada, né? Ela tá parada. E aí, Leandro, é o seguinte, essa empresa, eu não estou operando, mas eu quero, por exemplo, né? Eu quero, por exemplo, ter um plano de saúde, né? Mas eu, assim, pela empresa e tal, eu posso, pô. Então, não. Por que não? Entenda, para que você possa ter um gasto, você tem que ter uma receita. Uma entrada, uma saída. Entende? Entrou, saiu. Tá? E o que acontece? Seja você MEI, seja você microempresário.
muitas pessoas confundem, tá, a questão de inatividade com sem movimentação. São coisas totalmente diferentes, tá? E o que isso tem a ver com gestão empresarial? Tudo. Porque quando é que uma empresa chega ao ponto de estar sem movimentação e chega ao ponto, por exemplo, dela entrar em inatividade? Então, meu caro, uma vez que você começa um negócio, tá? E aí começa a não controlar os seus gastos. Um exemplo claro aqui, tá? Você, meu amigo, que é do cachorro quente lá, tá? Aí qual é a sua matéria-prima? Tá? É o pão e o hambúrguer. O cachorro quente, no caso, a linguiça, né, a salsicha, depende do que você vai fazer, né? Se você pode fazer um x-tudo, alguma coisa lá e tal, na sua carrocinha, beleza. Você tem lá o pão, a salsicha. E aí, não, eu vou comprar uma salsicha de qualidade. Beleza? E aí você vai querer, por exemplo, vender por um valor igual do teu concorrente. Só que o teu concorrente, ele compra uma salsicha não de uma qualidade boa, mas uma qualidade um pouco inferior, mas num preço melhor. Você entende? Então tudo isso é a questão do controle. Entendeu? Você pode chegar, você tendo um controle sobre o teu negócio, você consegue, tá? Você consegue tomar decisões melhores. Né? Você consegue, por exemplo, selecionar, por exemplo, a questão das compras. Isso aí, meu cara, isso aí é de suma importância. Você saber comprar. Entendeu? Você pesquisar. Tá? Você que é do ramo comercial, saber pesquisar. Entendeu? Pesquise. Pesquise quem é o seu melhor fornecedor. Entendeu? Qual é a forma de pagamento melhor que esse cara pode estar te dando. Entendeu? Isso tudo faz parte da questão da gestão. Entendeu? Isso tudo impacta diretamente nas contas da sua empresa e no futuro dela. Porque você pode muito bem, por exemplo, as estatísticas comprovam que muitas empresas fecham as portas a partir dos 6 meses de existência, por problemas na sua gestão. Então, uma coisa principal para você que vai abrir um negócio é invista em capacitação profissional. Não fique só achando que eu vou abrir, eu faço um produto bom, eu tenho um bom preço, mas se você esquecer de administrar o seu negócio, você pode acabar justamente com uma empresa sem movimento, entendeu? E abrir um local estratégico, Thaís, então, o local, né, ele é primordial. Inclusive, eu falei isso, né, lá na nossa primeira live, lá na live sobre planejamento empresarial. Na primeira live de empreendedorismo eu falo sobre isso, né, a questão do local, entendeu? Na questão do local, você tem que estudar isso, entendeu? Até nisso você tem que faz parte da sua gestão. Essa questão da escolha do local, sim, de suma importância, sim. Agora, ganhar dinheiro rápido, isso não existe. Isso é lenda. Isso é lenda, tá? Ganhar dinheiro rápido é lenda, porque todo negócio ele exige investimento, ele exige tempo. Você tem que fazer o seu nome, você tem que fazer o seu público, entende? Então, não existe isso de você ganhar dinheiro rápido. Isso é lenda. As pessoas que acham que estão ganhando dinheiro rápido, na verdade, estão descapitalizando a empresa. E isso é péssimo. Isso é péssimo, péssimo. Entende? Péssimo. Empresa que está em boa situação, por exemplo, ela consegue, por exemplo, chegar ao ponto de abrir investimentos para poder fazer o dinheiro ir para frente. Entende? Isso, amor. O público-alvo, pesquisa do público-alvo, com certeza é de suma importância.
Mas isso tudo que vocês estão falando aqui, né? Pesquisa do público-alvo e local estratégico faz parte lá do planejamento empresarial lá atrás, tá? Lá atrás. Então, você vai abrir um negócio, primeiro planeja, depois é a abertura do negócio e depois é a gestão do negócio. Então, aqui nós já estamos falando da questão da gestão. A empresa foi aberta, você já escolheu o local, já tem o seu público-alvo, então agora nós estamos aqui gerindo, entendeu? Você pode muito bem, por exemplo, aqui ter feito tudo isso aí, mas a questão da sua gestão ser ruim, entende? Ser ruim. Então você tem que prestar muita atenção com relação, por exemplo, aqui, conta bancária. Isso é um problema. Isso é um problema. Todo empresário que eu conheço tem problema para entender isso, tá? Em que? Por exemplo aqui, máquina de cartão de crédito, tá? Máquina de cartão de crédito. Você que é meu amigo aí que tem máquina de cartão de crédito, você paga uma taxa, não paga uma taxa? Então, essa taxa, ela é despesa. Aí o cara vai lá e bota assim, olha só. O cara vai lá e bota assim, ó. No dinheiro X, no cartão Y. Aí a gente vai citar aqui agora o que diz a Sunab, por exemplo, no seu pronunciamento. Ela diz o seguinte, né? E inclusive isso está também, se eu não me engano, no como é que é? Do empreendedor não, do... Caramba. Tá, isso tá na lei de... Caraca, eu esqueci agora. Aqui, sobre... Tá, eu vou lembrar. Em que acontece? Você não pode pagar, por exemplo, não pode haver dois preços aqui. Você, meu amigo, aqui você tem que pagar o menor preço. Entende? O preço tem que ser um só. E muitas pessoas, tá? Muitas pessoas... Pronto, é a lei do consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado, isso aí. Código de Defesa do Consumidor. Tá lá no Código de Defesa do Consumidor, assim como tá no pronunciamento da Sunab, que fiscaliza a questão de preço no Brasil. Entende? Você não pode praticar preços diferentes. O preço é um só. Preço é um só. E isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Você tem o direito de pagar sempre o menor preço. Independente se o valor se lá no dinheiro é o menor e aqui é o maior, você tem que pagar o menor preço. Isso está em lei. E aí é onde os empresários acabam que não entendem que a formulação do preço é de suma importância. Isso faz parte da gestão empresarial? Sim, isso faz parte da gestão empresarial. Formular bem o preço. E como é que você formula o preço de venda? Sabe formular o preço de venda? Existe uma fórmula, você sabia disso? Existe uma fórmula. Então, você tem que pegar lá os seus custos, as suas despesas, tem que fazer um estudo. Por isso que eu falo para vocês que o controle é importante. Se você não tiver um controle, você não consegue entender quanto custa o teu produto. Por quê? Não é só o custo e despesa que incorpora o preço de venda. Existem outros aspectos, como por exemplo impostos, como por exemplo o lucro, entende? São aspectos que compõem o preço de venda e que é de suma importância. Então, você para chegar no seu preço final, você tem que entender o seguinte: quanto custa eu estar aqui? Essa é a pergunta. Como é que você vai saber disso? Simples. Olhando os seus controles, estudando as suas finanças, sabendo, tá, a sua capacidade de como é que é de produção, entende? Isso tudo afeta a questão do preço de venda. Isso tudo é de suma importância para a questão da sua gestão empresarial, da sua gestão da sua empresa. Para você fazer uma promoção, por exemplo, não é simples assim de chegar e falar, vou fazer uma promoção. Sim, para você pode fazer uma promoção, você tem que saber o seguinte: isso vai prejudicar enquanto o meu desempenho, o desempenho da minha empresa. Eu estou comprando uma margem boa,
Então, para que vocês possam ver essa questão de margem, por exemplo, tudo isso tem que ter controle. Controles internos, controles financeiros, controles operacionais. Entende? Como eu expliquei aqui no início, você que está chegando agora, tá? Eu estou falando aqui desde o início sobre gestão empresarial. Falei aqui um pouco sobre controles de estoque, um pouco de controles financeiros. Aí eu convido a você a voltar, quando a gente acabar aqui, voltar lá no início da live para você dar uma olhada. Tá bom? E você, meu caro, e minha cara, que está chegando agora, tá? Você que não tem aptidão para desenvolver o seu negócio, para que preparar para as épocas de baixa venda. Exatamente, Thaís. Exatamente. Entra nesse assunto, né? Justamente para que você... Existe aquela época que você tem baixas vendas. Entendeu? Para que você possa, por exemplo, não ser pego por isso, né? De uma certa forma, sofrer com essas baixas vendas, você tem que ter um bom planejamento e você tem que ter uma boa gestão, por exemplo. Exatamente. Exatamente isso aí, Thaís. Exatamente. A época fria cai a venda. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter artifícios para que você possa driblar esse tipo de coisa. E a questão dos seus controles financeiros, operacionais, a questão, por exemplo, da parte da parte de compras, né? Saber o que você pode, por exemplo, ter uma demanda menor, então você pode fazer algumas promoções, mas também nesse meio tempo você tem que saber o seguinte, pô, eu tenho que ver nesse meio tempo aqui, eu tenho que comprar um produto mais barato. Mas para você chegar a essa conclusão, você tem que ter um bom controle do seu negócio. Entendeu? Saber quem são os seus fornecedores. Entendeu? Se o seu fornecedor é seu parceiro, se ele pode, por exemplo, te dar um desconto nessa época que você tem baixa venda. Isso, realmente, amor, a questão da questão da liderança, comunicação é importante. Você, por exemplo, meu amigo, minha amiga, que tem funcionário, entendeu? Gerir pessoas é muito complicado, entende? E aí você cai naquela coisa de ser o seguinte, né? Você tem que entender a questão, né? Tem que contar com a questão do seu funcionário, inclusive no seu preço. A questão, por exemplo, da folha de pagamento, ela interfere no seu preço de venda. Você sabia disso? No seu preço de serviço? Interfere. O preço de venda, por exemplo, ele tem interferências internas e externas. Tá? Assim como a questão da gestão da empresa. Você tem interferências internas e externas. Um exemplo claro aqui, por exemplo, é a recessão. Né? Recessão. Às vezes o governo, por exemplo, aqui, ele pode fazer uma política pública em que ele pode ter um aumento, por exemplo, né, no insumo, por exemplo. Aí você, de repente, pode escolher não passar esse aumento, por exemplo, diretamente para o seu consumidor, né, você pode ter essa escolha. Mas como é que você vai ter essa escolha? Controlando. Né? Você tendo lá o seu controle de a quantas andas a minha empresa. Aonde eu quero chegar. Isso, inclusive, é uma coisa que você tem que responder lá atrás quando você vai abrir empresa. Onde eu quero chegar? Até que ponto eu quero ir? Entende? Por quê? Uma pessoa que vai começar um negócio, tá, com uma cabeça pequena, em que você... Não, eu só quero sobreviver, meu irmão, é melhor você não começar. Porque não existe negócio somente para sobrevivência. Você tem que ter o pensamento hoje de que é o seguinte, eu quero uma coisa que eu possa ter, eu posso sobreviver daquilo e inclusive passar para os meus filhos. Exatamente, amor. Visão empresarial é tudo. Exatamente isso. Entendeu? Essa visão de empreendedorismo, isso é de suma importância. Exatamente, Thaís. Separar as despesas da empresa do pessoal. Isso eu falei lá no início. Isso se chama princípio da entidade. Princípio da entidade. É quando você separa a despesa da empresa da despesa sua pessoal. Beleza?
Então, eu quero aproveitar para falar para vocês aqui o seguinte, né, que você, meu amigo, minha amiga, que não tem essa mentalidade de empreendedorismo, eu sugiro a você que você procure uma mentoria, tá? Faça uma mentoria, tá? No ramo, né? Para que você possa justamente despertar essa questão, né, do empreendedorismo, essa questão de você avançar, entendeu? Você pode fazer uma mentoria, no caso, por exemplo, aqui nós na Nova Visão nós damos mentoria nessa parte empresarial, entendeu? A gente prepara você lá no planejamento até a sua empresa ser aberta, entendeu? Você vai ter que sempre estar investindo em capacitação profissional. Indico a vocês fazerem cursos. Um cursinho de administração é interessante, entendeu? Que você faça, entendeu? Você, meu amigo, minha amiga, que, por exemplo, não sabe emitir nota, você não sabe fazer a questão do quanto você pagar e receber, entendeu? Mas você quer aprender, te recomendo. Contrata você aí de todo o Brasil, procura um profissional contábil, né? Um escritório que tem esse tipo, que te dê esse suporte na área de gestão empresarial, né? Que faça o faturamento, que faça a parte de quanto você vai pagar e receber, entendeu? Já é um suporte para que você possa ter uma pessoa para fazer ali enquanto você aprende, ou então enquanto você tem grana para contratar alguém para poder trabalhar para você nesse sentido, entende? Tem vários escritórios no Brasil inteiro que fazem isso, inclusive nós também fazemos. Nós fazemos também na Nova Visão. A gente faz faturamento, a gente faz contas a pagar, receber, não só a contabilidade e a parte fiscal, ok? Então você, por exemplo, que quer uma palestra, é interessante levar uma palestra, um treinamento para sua empresa, entende? Invista nisso. Conhecimento é tudo. Se você não tem conhecimento do que está fazendo, então não empreenda. Muitos empresários, por exemplo, pecam em querer entrar numa área que não é a dele, né? Isso aí é um erro que muita gente comete. Eu sou enfermeiro, né? Eu sou farmacêutico e quero abrir uma casa de material de construção. Meu irmão, não faça isso. Não é a sua área. Entende? Faça uma farmácia. Você não é farmacêutico? Uma farmácia. Por que não? Ou então, né? Faz isso. Abre uma coisa que você domina. E isso é um grande erro das pessoas. Abrir negócio no que não domina. Entende? Então volta a falar aqui. Você, meu amigo, minha amiga, você quer abrir um negócio? Você não quer errar nisso? Então, antes de você abrir, faça uma mentoria. Entendeu? Faça uma mentoria, procura o local que ofereça esse tipo de coisa. Entendeu? No início, depois que você abriu a sua empresa, pague uma consultoria, entendeu? Para que o escritório contábil que te preste serviço, que esse cara também faça a gestão empresarial, que ele possa te dar um suporte inicial até que você possa deslanchar ou sozinho na administração ou para frente você contratar alguém. Entendeu? É melhor do que, por exemplo, você partir para algo sozinho sem ter experiência. Entende? Entendeu? Você tem que se preparar. Vale a pena? Vale muito a pena. Se você sabe o que quer, se você sabe o que você vai fazer, se você tem certeza que aquilo vai ser o seu futuro, então invista nisso. Vai para frente. Ok? Pense nisso, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? E eu quero agradecer a todos vocês aí que estiveram comigo aí, tá? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Semana que vem a gente está aqui novamente, 7 da noite, beleza? E aí nós vamos fazer uma live geral, tá? Vocês podem fazer perguntas voltadas para qualquer assunto, tá? De gestão empresarial, MEI, o que for, que a gente responde aqui na próxima live, ok? Quero agradecer Jaqueline Rendo, Thaíses, né? Silvânia, muito obrigado aí. Lu Vaz, muito obrigado aí pela companhia. Obrigado a você também que tá aí assistindo com a gente. Vocês aí que são de todo o Brasil, o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, muito obrigado a todos vocês aí
que estão curtindo conosco. E, por favor, compartilha a nossa live, compartilha as nossas publicações. A dúvida de um é a dúvida de muitos, entende? Então, compartilha lá, ajuda a gente a levar esse conhecimento para quem não tem. Ok? E nos vemos na próxima quarta-feira. Um forte abraço a vocês. Eu sou o Leandro Miranda e ficamos por aqui. Um abraço.